Gente fina. Amém. Queridos, vamos falar hoje sobre assunto de família. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja que trabalha muito com família, né? E qual que é o momento de você sair de perto da sua família, dos seus parentes, do sogro, da sogra, do pai, da mãe? Vamos falar sobre isso hoje? Então eu quero pedir para você, se você não compartilhou, que você compartilhe. Que você compartilhe aí em nome de Jesus. Os seus amigos muitas vezes não são os meus amigos, mas nós podemos mandar esse negócio muito longe aí. Vamos lá então? Isabel, Deus te abençoe, Isabel. Maria, Deus te abençoe, minha filha. Queridos, você que está pelo Face, pelo Instagram, que vai nos ver pelo YouTube, Deus te abençoe, Deus te guarde. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para você que família é bênção, que ter parentes é muito bom. Aparecida Morales, Dona Cida de Porto Velho, Deus abençoe, Dona Cida. Irmã Cida, abraço aí para o Ronato, para as crianças também. E ter família é muito bom, é uma promessa de Deus, é uma bênção de Deus ter família. Ter parentes também é muito bom, gente. Eu acho que pobre é aquela pessoa que não tem uma referência de família, de ter parente. Deve ser muito difícil a pessoa ser sozinha nesse mundo, né? Mas nós vamos compreender hoje quando que isso se torna nocivo na nossa vida. Quando estar perto dos parentes se torna algo ruim na nossa vida. Aí eu quero compartilhar com você. Espero que você tenha o coração aberto para compreender que eu não estou falando mal de quem gosta de viver perto da família. Isso aí é um gosto de cada um, né? Tem família que se dá bem, todo mundo junto, mas a maioria não dá certo, não. Então nós vamos compreender aqui que a palavra de Deus diz algumas coisas. Gênesis 2:24 diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Desde o começo do mundo, Deus falou que o homem deveria deixar o pai e a mãe para ficar com a sua esposa. Jesus reafirma isso em Mateus capítulo 19, versículo 5. Efésios 5:31 também fala isso, Marcos 10:7 também fala isso. São muitos lugares na Bíblia que fala que o homem deve deixar pai e mãe para se juntar com a sua mulher, com a sua esposa. Só que quando Deus fala homem, lá no Velho Testamento, em Gênesis, Deus não está falando de sexo. Deus está falando de gênero, humanidade. Então, se Deus gostaria que o homem deixasse pai e mãe para estar com a sua esposa, nos nossos tempos você pode ter certeza que Deus também vai se agradar da mulher deixar pai e mãe e constituir família com seu esposo, e os dois teriam uma família, certo? Mateus 19, versículo 6 diz assim que o que Deus ajuntou não separe o homem. Presta atenção, o que Deus ajuntou não separe o homem. Quem que é esse homem? De novo, não é sexo, é gênero, é pessoas, humanidade. Muitas vezes pessoas da tua própria família, dos mais chegados, vão tentar destruir o teu relacionamento e o teu casamento. E Deus disse, o que Deus ajuntou, ninguém separe. Então, as pessoas que vivem no contexto de família muito envolvido, muito embolado, costuma sair confusões muito feias. Não sei se eu estou falando aqui para alguém. Você que está me vendo aí, você já teve alguma experiência dessa? De ver muita confusão onde tem parentes muito juntos? Se você já teve, escreve eu, pastor, só para a gente poder interagir aqui, para quebrar um pouco o gelo, amém? Alguém já viu confusão no meio de família, assim, quando tudo é embolado junto? Mora na mesma casa, no mesmo quintal, no mesmo quarteirão? O Nelson escreveu amém aqui, eu acho que ele já viu essas confusões já. Mas vamos lá. Pastor, por que Deus fala que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher? Quando foi escrito a Bíblia, no Velho Testamento, estava no sistema patriarcal, onde o homem ele era o cabeça. O Douglas você colocou ali eu, você já viu mesmo algumas coisas. A Bíblia foi escrita no Velho Testamento, mas naquele tempo, e até no Novo Testamento, era o sistema patriarcal. O que é isso? O pai era o líder máximo, era o cabeça, e ele controlava todas as coisas. Quando o pai não podia, o filho mais velho que assumia o compromisso da família. Então, quando Deus fala homem, você sabe que está falando de humanidade. E algumas pessoas explicam, não são todos, mas muitos estudiosos dizem que quando Deus manda o homem sair de perto do pai e da mãe e unir-se à sua esposa, quer dizer para morar perto dos pais da esposa. Porque os pais ficariam de olho no genro, se o genro ia cuidar bem da filha, da esposa, né? Giovanni Francisco diz também, ele já viu muito barraco no meio de família.
E isso, alguns estudiosos dizem que quando Deus manda o homem sair de perto do pai e da mãe e ir morar com a sua esposa, é porque é para o sogro e a sogra ficarem de olho no genro, ver se o genro vai cuidar bem, ver se vai maltratar, nesse sentido de proteção, certo? Então nós vemos na Bíblia que nem sempre Deus manda o homem ir morar perto do sogro e da sogra. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai, mas ele desobedece a Deus. Era para levar só a esposa, ele leva o pai, Tera, e o sobrinho, Ló. Não era para levar esse povo, mas ele levou. Então assim, saiu da terra, mas levou uma parentela junto. E deu rolo, deu problema. Lá em Gênesis capítulo 13, diz que chegou a um ponto que o tio e o sobrinho tiveram que se separar, porque estava dando problema os dois juntos. Os empregados e todo aquele rolo todo, eles tiveram que se separar. E diz em Gênesis capítulo 13, que depois que Ló saiu da presença de Abraão, Deus se revela para Abraão mais uma vez e faz promessas que daria para aquele homem, para Abraão, todas as terras que tinha lá em Canaã e até as terras que seria de Ló, Deus daria para Abraão. Então, Deus está dando um exemplo aqui que às vezes os parentes não fazem bem para nós. Eu repito, não é uma regra, mas tem parente que é muito bom, tem parente que é bênção, você sabe disso. Mas em muitas famílias, eu não sei se pelo contexto cultural, se muitas famílias dá muito rolo, dá muito barraco. Ruth capítulo 1 diz que Noemi foi para Moabe. E chegou lá, perdeu o esposo, os 2 filhos e veio embora para Israel de novo com 2 noras, Orfa e Ruth. Diz que Orfa não quis vir para Israel, voltou para a terra de Moabe. Nem por isso, porque Orfa deixou Ruth, ela se tornou uma pessoa ruim, apenas que ela não fazia mais parte do propósito de Noemi. Então, muitas vezes quando alguém sai da nossa vida, ou quando nós saímos da vida de alguém, nem sempre é porque a pessoa é uma pessoa ruim, que a pessoa não vale nada, é porque acabou o nosso tempo perto daquela pessoa. E Deus quer nos conduzir a uma nova fase, né? A uma etapa nova em nossa vida, e aquela pessoa não faz mais parte da nossa vida para aquele momento do propósito de Deus, como foi com Orfa. Orfa, mesmo gostando muito da sogra, deixou ela embora e voltou para a terra dela. Orfa não era uma pessoa ruim, era uma nora muito boa, mas não quis ir para a sogra, para uma terra estrangeira para ela. Muitas pessoas que vão sair da tua vida e você vai sair de perto de pessoas, não é porque você é ruim ou porque a pessoa ou a família talvez não preste, é porque acabou o seu tempo perto daquele povo. E se você não compreender isso, você acaba perdendo o melhor de Deus, porque você vai ficar se atritando com problemas, com conflito com essas pessoas, e Deus não quer isso. Nós somos filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que nós somos pacificadores. Então, onde eu estiver, você tem que ser um pacificador. Tá o rolo, a muvuca, a confusão, você leva a paz e conciliação. Amém? Então, quando eu digo que são essas pessoas próximas, não quero dizer que aquelas pessoas que vivem próximo da sua casa. Às vezes a mãe e o pai moram no quarteirão, mas mora 3 noras, 2 genros, moram os sobrinhos, os parentes, tudo muito perto. E nessa proximidade vai dar confusão, vai dar problema muito sério. Isso não quer dizer que você não possa morar na mesma cidade com a pessoa. Você pode. Tá o pai, a mãe, o sogro e a sogra, os cunhados lá num canto, você mora no outro lado da cidade, num outro bairro, não tem problema. Você não vai ver aquela pessoa todo dia e quando você vê vai ser bom, vai dar saudade, você vai ficar alegre em ver aquela pessoa. O problema é que pessoas que moram juntos é que acaba criando atrito, gente. Nós somos seres humanos, somos ruins por natureza e onde tem gente vai ter problema. Onde tem gente vai ter problema. Então é necessário, se você quer ter uma vida abençoada, próspera e uma vida que você vai crescer como pessoa, é você não morar perto do pai, da mãe, nem do sogro, nem da sogra, nem do padrinho, nem da madrinha, nem dos cunhados principalmente. Você precisa estar um pouco longe. E não é de cidade, de estado, de país, às vezes é só de um bairro para o outro, para você ter a liberdade de ter a sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, sem ter a interferência o tempo inteiro de outras pessoas. Que tem pessoas que se metem o tempo inteiro na vida dos outros, gente, sabe? O cara é casado, é barbado, já está quase avô, e o pai e a mãe estão se intrometendo, o sogro e a sogra, é o Satanás um povo desse, sabia? E as pessoas precisam ter espaço para poder crescer. Se você pegar um tubarão, que pode medir 8, 10 metros no oceano, e você botar ele num tanque de 2 metros de comprimento, ele não passa dos 2 metros.
porque o espaço que ele está não permite ele crescer. Então ele vai ficar, ele deixa de crescer aquele... Oi, voltou. Gente, aqui deu uma queda aqui, tá bom? Aqui caiu, mas voltou. Vocês estão aí ainda? Fala amém aí, vocês que estão aí. Então, se você colocar um filhote de tubarão dentro de um tanque de 2 metros quadrados, ele não vai crescer mais do que 2 metros, porque o ambiente físico dele não permite ele crescer. Mas se você pegar esse mesmo filhote e colocar no mar, ele vai crescer 8, 10, 12 metros, vai ficar um monstro de um animal, porque lá ele tem espaço para crescer. Muitas vezes os teus parentes, eles são como um tanque, um muro à sua volta, não permitem você crescer. Você vai compreender aqui hoje que os teus parentes muitas vezes estão impedindo você de crescer, tá bom? Mas vamos lá. Tem parentes que conseguem conviver e coexistir de forma pacífica. Você não tem problema, você convive bem, você não tem problema, não tem fofoca, mas muitas vezes vai ter no meio dessas pessoas vai ter intriga, competição, inveja, comparação, ciúme, fofoca e contenda. Quando seus parentes estão muito perto de você e você muito perto deles, vai gerar atrito. A proximidade gera atritos. Por quê? Porque você é muito parecido com seus parentes. As más qualidades que você tem, eles também têm. As boas que você tem, provavelmente eles vão ter. Mas os problemas que você tem, talvez de caráter, eles também têm. E aí vai dar atrito, vai dar confronto, vai dar coisa ruim. Então, os parentes, muitas vezes, quando você mora perto dos parentes, você vai ter intriga, competição. Você compra um carro, né? Daqui a pouco os cunhados tudo tá doido para comprar um carro porque você comprou um, né? Se você compra uma moto, daqui a pouco tá todo mundo querendo comprar moto sem ter, comprometendo toda a renda da família, mas precisa ter uma moto porque o cunhado, porque a cunhada agora tem uma moto. Isso é competição, isso atrapalha famílias. Inveja. Você sabia que muita coisa que você tem, que a inveja não vem das pessoas de fora? A maior parte da inveja que recai sobre a tua vida vem das pessoas perto. Dos irmãos, dos cunhados, das cunhadas, talvez da nora, da sogra. É um problema sério, parente por perto, gente. E você precisa compreender isso, não é falta de amor, é questão de inteligência, você querer sair de perto para você poder crescer como pessoa. Quando você está perto dos parentes, principalmente do pai, da mãe, do sogro, da sogra, todo aperto que dá, você corre para o papai, para a mamãe, para o sogro, para a sogra. E você não cresce como pessoa, você não aprende a resolver problemas. Mas quando você está longe, que você não tem ninguém a quem recorrer, primeiro você pede a ajuda de Deus e você parte para a briga para poder resolver o problema e sempre Deus dá graça para você responder. Mas quando você está perto dos parentes, você sempre está atrás dos parentes para poder resolver problema, para te ajudar a resolver problema. Ou seja, se você tem um problema, você envolve os seus parentes na muvuca, no problema, e muitas vezes tem 3, 4 parentes com uma situação difícil. Digamos que o Zé está com um problema financeiro. Ele pede ajuda para os parentes. Ele precisa de 5 mil e cada um empresta 1.000 para ele. É 1.000 para cada parente. Mas os trem deu o rolo para o Zé, ele não conseguiu resolver o problema e não conseguiu pagar por 5 parentes. O que vai acontecer? Ele tem 5 problemas na família com os 5 parentes do Zé. Mas se o Zé não tiver ninguém por perto e não tiver ninguém para correr atrás, ele vai buscar a Deus, ele vai conversar com a esposa sobre como que ele pode resolver, se pode vender alguma coisa, vai chegar num consenso e quase sempre nós conseguimos resolver os nossos problemas só dependendo de Deus e não de parente. Parente que tenta ajudar você a resolver problema é um atraso na tua vida. Você não cresce, você não tem experiência com Deus e você não aprende a resolver problemas. Muitas vezes os parentes são um problema na tua vida e talvez alguém que está me vendo aqui sabe que é um problema na tua vida também ter parentes por perto. Repito, parentes por perto quase sempre, não sempre, quase sempre é intriga, competição, inveja, comparação, ciúme, fofoca e contenda. Pensa no povo fofoqueiro aos seus parentes e os meus também. Qualquer coisinha que aconteça, que você poderia resolver junto com a tua família, né, entre o teu esposo, esposa e filhos, se escapar para os parentes, isso aí vira um problema sério. Eles passam dias e dias conversando sobre o problema que você está vivendo. É um problema. Parentela por perto é problema na certa. Quer crescer? Afasta um pouquinho. Não precisa mudar para outra cidade, não. Talvez mude de bairro só, já vai ser muito bom para você. Ver parente só uma vez por semana, 2 vezes por semana vai ser uma benção. Tem casal que não tem intimidade, gente, porque mora muito perto, casa muito perto dos irmãos, dos cunhados. Às vezes a pessoa está querendo, né, ter um momento com a esposa, com o esposo, tá lá os parentes enfiados dentro da casa, não bate nem na porta para poder entrar.
É o cão um trem desse, gente, imagina. Você tá, né, às vezes à vontade em casa, de cuequinha, a mulher só de blusinha, de calcinha lá, chega, peste num parente e entra pra dentro da sua casa, sem nem falar bom dia, boa tarde, pega você lá com as cuecas na mão. Não, gente, é coisa de louco. Eu não sei como que tem gente que se submete a um trem desse, que se um parente fazer um trem desse comigo, e nunca mais ele faz. Nunca mais. Então, assim, parente perto, quase sempre, não sempre. Tem parente que é bênção. Tem parente que é coisa de Deus na nossa vida, mas a maioria não é de Deus, não. A maioria é problema. E você vai compreender isso aqui hoje, amém? Você está aí ainda? Caiu e voltou? Não sei se você está ainda. Fala comigo aí. Na maioria das vezes, quando o casal sai do bolo, da muvuca, a vida fica melhor. Na maioria das vezes. Quando o casal sai de perto do barulho, a vida fica melhor. Gente, esse negócio de toda semana fazer comida na casa do outro, sabe? E aí churrasquinho na casa do Zé, depois semana que vem na casa da Maria. Isso é coisa de gente que não cresceu aqui, ó. Você quer fazer um churrasco, você quer chamar alguém para almoçar, não tem nada de errado. Se você até me chamar, não tem problema, eu sou um cara humilde, né? Eu não consigo dizer não para os meus irmãos em Cristo. Mas assim, tem gente que toda semana tem que ter esse trem, senão parece que ele não vive, parece que ele não sabe, não está faltando algo. Você tem que vencer isso, querido. Para com esse negócio de churrasquinho toda semana, de estar na casa dos outros toda semana. Tira um tempo com a tua família. Vai para um hotel fazenda, passa o fim de semana lá, invista na tua vida, na tua família, desprega um pouco de parente em nome de Jesus e se atrasa na tua vida. Amém? Você tem estrutura para ficar mais um pouquinho aí? Tem gente que não gosta que eu digo isso, mas tá bom? Mas vamos lá. Quando o casal sai de perto do barulho, daquele bolo, obrigado, Nelson. Nelson está falando assim, é verdade, a Zenilda está falando também que é verdade. Obrigado pelo apoio de vocês. Quando você sai do meio da muvuca, você tem mais tranquilidade, sabe? Você tem mais cumplicidade com o seu cônjuge. O casal amadurece como pessoa, como marido, como esposa. O relacionamento melhora, gente. Você não sabe o quanto que o relacionamento melhora quando o casal sai de perto dos parentes, sabe? Você sabe por quê? Porque quando você está no bolo, muito junto dos parentes, 3, 4 que moram na mesma rua, no fundo da casa da sogra, sabe? Quando você está muito perto, parece que é ter ruim você ser feliz. Parece que o dia que você está feliz, que as coisas estão dando certo para você tem um aumento de salário, a noite de amor com o esposo, com a esposa foi muito boa, e no outro dia você está feliz. Parece que a tua felicidade faz mal para os outros, né? Você está lá, oh, aleluia, glória a Deus, Deus bendito, esse é o dia que o Senhor fez, estou tão feliz hoje. Você acha que o Senhor, né? Ele fala assim, essa pessoa está doida? Feliz por quê? Né? Por que essa pessoa está dando risada? Eu não estou rindo, eu estou com um monte de problema na minha vida. A tua felicidade muitas vezes faz mal para os teus parentes. Para os teus parentes, sangue do seu sangue. Amém? Mas vamos lá. Então, falei aqui, comentei brevemente, que você quer crescer como ser humano. Quer depender mais de Deus e não dos parentes, você sai de perto deles. Repito, você não precisa mudar de cidade. Se você puder mudar de cidade, quiser, você ora a Deus e pede a direção e vai na bênção do Senhor. Ou de estado ou de país, isso é entre você e Deus. Mas se você quer crescer como ser humano, sai de perto dos parentes, querido. E eu não estou falando para você deixar de amar teu pai e tua mãe, dar atenção para os velhinhos, se já estão velhinhos. Não. O meu pai mora comigo, sabe? Eu amo meu pai. Mas assim, se você ainda está um casal jovem ainda e os pais não estão tão velhos, tem uma experiência de morar longe dos velhos, longe dos pais, longe dos cunhados, das cunhadas, do sogro, da sogra. Tenta viver para você ver como que você vai crescer como ser humano. A sua vida vai se tornar muito melhor. Você vai ficar mais confiante, você vai ficar mais decidido nas suas decisões, vai ser uma pessoa mais ousada para tomar decisões com seu cônjuge, claro, né? Se você é casado, você não pode tomar decisão sozinho ou sozinha, mas com o cônjuge você vai ter mais ousadia de decidir algo sem ter opinião dos outros. Tem casal que quando quer comprar uma data, amado, ele sai pedindo opinião para os parentes inteiros. Quer construir uma casa, sai pedindo opinião para todo mundo e cada um dá uma opinião diferente e confunde a cabeça da pessoa. Pai, eu tô querendo construir minha casa, o que o senhor acha? Ô meu filho, é bom construir casa, né? Pagar aluguel a vida inteira é bom, se você puder começar, né? Aí vai conversar com o cunhado. Ô cunhado, eu tô querendo construir uma casinha, o que você acha? Você é doido, rapaz? Pelo amor de Deus, não começa não. Você tá vendo um monte de casa parada aí, nessa crise que veio depois do Covid, o material estragando, os tijolos estragando tudo e construção parada, não começa agora não. Isso é doidura, você não tem dinheiro para acabar a casa, você vai começar para deixar parado, e aí cada pessoa que ele fala bota uma ideia diferente na cabeça dele. Então, muitas vezes, você só ter o seu esposo e a sua esposa, e principalmente Deus no casamento, para conversar.
e para buscar uma direção é bênção, amados. Não que você não deva conversar com teu pai, com tua mãe, sabe? Os velhos têm muita sabedoria de vida, mas não você não pode ir só pelo que eles dizem. O que eles falam para você, você pega e aí você, né, julga, pensa, peneira aquele negócio, passa pelo crivo da Bíblia, e muitas vezes são conselhos bons do pai e da mãe. Eu sou pai e não tenho coragem de dar um conselho ruim para minha filha, né? Se você que é pai também não. Mas você não pode ver em função do conselho dos pais, porque um dia que eles derem um conselho que não for bom para você, você vai aplicar e não vai ser bom. Por isso você tem que acreditar no teu pai que está no céu. Ele só tem conselhos bons, ele não erra, porque quem é gente erra, certo? Mas vamos lá, então você compreendeu? O Wilson está dizendo aqui que 80% das brigas dos meus pais eram por morar no lado de parentes, irmãos, cunhado e sogra. Quando meu pai decidiu mudar para outro lugar, as brigas caíram significativamente. Aí, gente, ó, o Wilson está falando aquilo que eu estou falando, ó. Não é porque não ama o pai e a mãe, é porque a pessoa precisa ter o canto dele. As mulheres dizem assim, quem casa, quer casa, né? As moças quando casam, quem casa quer casa. Então se você é uma moça solteira, não se submeta a ir morar no fundo da casa da sogra, do sogro, ou dentro da casa do sogro da sogra, não faça isso. No nome de Jesus, espera mais um pouco, 1 ano, 2, trabalha com o noivo, faz uma casinha e faz um pezinho de meia, mas não se sujeita a isso, porque você vai sofrer demais. Amém? Vamos lá. Pastor, e como que eu faço para poder... O senhor falou lá que eu tenho que mandar os meus filhos ir embora. E eu amo demais os meus filhos, eu também amo demais os meus filhos. Mas a minha filha mais velha teve que bater asas. Foi fazer faculdade e casou, e o velhinho aqui ficou chupando o dedão de saudades. Isso faz parte da vida, isso é processo. Amados, nós devemos aprender e compreender que um dia nós vamos ter que abrir mão dos nossos filhos. Nós não fizemos filhos para nós, para todo sempre. Deus, ele deu exemplo quando entregou Jesus pela humanidade. João 3,16 diz isso. Deus entregou o filho dele para um propósito muito grande, para que ele tivesse de volta não só o filho, mas todo mundo junto com o filho para ele. Então, quando você trabalha com o filho teu, você ensina ele a crescer e ele se torna adulto, ele vai viver a vida dele. Você faz bem para o seu filho quando você faz isso, porque tem muitos pais que eles sufocam o filho o tempo inteiro, que o filho não consegue crescer. O filho casa, não consegue ficar longe dos pais nem um dia, tem que ir lá todo dia, e não são pais velhos, são pais jovens, aí com 45, 50, 60 anos, são pais jovens, mas tem que estar lá todo dia, porque se não for lá, papai e mamãe, Deus me livre, o planeta cai, o mundo cai, então o filho é cativo, é refém do capricho, do zelo e do excesso de amor dos pais. Mas nós que temos filho, nós devemos ensinar aos nossos filhos que um dia eles vão ter que bater asas, vão ter que cuidar da vida deles. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós falamos sempre que é o caminho da palavra, que é o caminho de Deus, e é de fato o caminho de Deus. Mas o caminho também diz respeito a todo o caminho reto e bom para a criança quando se tornar adulto. Então nós ensinamos o caminho. Meu filho, minha filha, o rumo é esse aqui para você ter uma vida abençoada. E ele vai decidir andar nele. Isso é muito sério. Nós somos egoístas com os nossos filhos. Nós queremos os filhos para nós o tempo inteiro, e um dia eles vão embora. Jesus, por 3 anos e meio, ele treinou os apóstolos, e ele dizia: olha, eu vou morrer, eu vou ser enterrado, eu vou ressuscitar, e eu vou embora para o Pai. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês, mas eu não vou estar aqui fisicamente. Por 3 anos e meio ele trabalhou na mente e no coração dos apóstolos para que compreendesse isso, que eles teriam que fazer a obra de Deus sem Jesus físico, matéria por perto. Eles não entenderam. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele foi cair a ficha. Ele falava isso para nós, rapaz. Por 3 anos e meio, Jesus, ele trabalhou no coração dos discípulos. Eu não vou ficar aqui para sempre. Eu não vou ficar aqui para sempre. Um dia eu vou ter que voltar para o Pai, e vocês vão ficar sozinhos, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Nós, como pais, nós deveríamos criar os nossos filhos, dando tempo de partida para eles. Filho, quando você tiver aí 18, 19, 20, 21 anos, vai chegar o seu tempo de fazer a sua faculdade, vai chegar o seu tempo de constituir a família. Nós devíamos fazer isso, mas nós não fazemos isso. E os nossos filhos crescem como se vencer na vida, fazer a faculdade, como se ter uma família não fosse algo que fosse de suma, o quê? Importância, e é. O filho não pode ficar na aba do pai o resto da vida, só sugando aqui, ó na veia do... Não! Tem filho de 35 anos que fica jogando videogame o dia inteiro em casa. O menino da mamãe de 35 anos, um vagabundo que não faz nada, um pilantra safado.
Quase sempre é homem, mas tem as mulheres assim também. Um cara velho lá, com 30 anos, que não quis estudar, não fez faculdade, não tem profissão, e está em casa o dia inteiro lá assistindo TV, Netflix, jogando videogame. É um vagabundo um cara desse, gente. Deus me livre, se você tem um filho assim, prega o pé no traseiro dele, fala, vai trabalhar, vagabundo, que eu vou te sustentar mais. Não, é o tempo inteiro aqui, ó, sugando o pai e a mãe. Pai e a mãe já sem saúde, velhos, de tanto trabalhar, e tá um monstro dentro de casa que não faz nada, preguiça ambulante. Mas a culpa é de quem? Muitas vezes dos pais que não souberam criar filho. Então, em nome de Jesus, se teu filho já tem idade para ter família, para ter vida e está dentro da sua casa, esparrama ele, espanta ele, para que ele precisa ter a vida dele. Amém? Tem alguém me assistindo aí ainda? Então, vamos lá. Os pais que criam os filhos fortalecendo eles na fé em Deus, essas crianças vão ter confiança em si. Gente, eu oro por tanto homem que não tem confiança nele, pessoas inseguras, sabe? Vai fazer um negócio e fica pirado, sabe? Se for para mudar, entra em parafuso, porque não tem segurança para nada. Homens e mulheres são inseguros porque os pais não deixaram os filhos ter segurança. Eu passei por isso, eu criei minha filha muito seguro. E com 15, 16 anos, eles acabaram o ano letivo, acho que foi do segundo, terceiro ano, minha filha nunca reprovou, graças a Deus, sempre tirou nota boa, nunca ficou de recuperação, nem de exame, nem de nada, pensa uma menina inteligente. E no final do ano ia ter uma excursão não sei aonde, fora da cidade, né? E quando ela falou isso pra mim, eu fiquei indignado, falei, não, você não vai. Eu não conheço esses alunos, tem muito aluno tranqueiro aí, eu vou deixar minha filha ir dentro de um ônibus para uma outra cidade, para uma excursão de jovem, não deixo não. E ela ficou triste, chorou, e eu fiquei indignado, falei, não, filho meu não vai não, imagina. Aí, na hora que eu fui orar, que não era nem para falar sobre esse negócio, que para mim estava resolvido, minha filha não ia, não ia mesmo não. E eu fui orar, eu ajoelhei, e Deus falou comigo algumas coisas. Ele falou, Fábio, a tua filha nunca deu motivo de descontentamento para você. A sua filha é digna que você confie nela, que ela vai para essa excursão e tudo vai dar certo e nada de ruim vai acontecer com ela. Você precisa começar a abrir mão da sua filha para que ela aprenda a viver sem ter que estar respirando perto de você. Gente, foi uma cacetada na minha cara, porque eu achei que eu era o melhor pai do mundo, né, em cima da minha filha o tempo inteiro, sabe? Controlando o tempo inteiro. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que é o Satanás que está falando comigo? Deus está mandando eu deixar minha filha de 16 anos ir para uma excursão em outra cidade com um grupo de alunos, com uma classe de alunos, né? E aí eu fiquei confuso, gente, porque a gente que é pai, principalmente de menina, a gente é, né? Mas foi Deus que falou comigo. E eu chamei a minha filha e falei, filha, Deus falou comigo que você é digna que eu confie em você, porque você nunca me deu trabalho. Você nunca contrariou uma ordem minha. E Deus falou para mim que você é digna de confiança, e se assim você está liberada para ir na excursão, eu libero você. Aí nós nos abraçamos ali, ela chorou bastante, né? E foi. Gente, mas não foi fácil para mim não. Mas eu me libertei daquilo, sabe? Depois minha filha começou a viajar para um lado e para o outro, e já não tinha aquela angústia na minha alma mais que alguém ia violentar minha filha, que alguém ia matar minha filha, sabe? Deus me libertou daquilo. Deus me libertou da minha filha, se você quer saber a verdade, como que aconteceu, tá? Então nós precisamos fazer isso, os nossos filhos precisam aprender a respirar sem estar perto de nós, amados. Nós sufocamos os nossos filhos muitas vezes. Não estou falando de você que tem um filho que dá trabalho o tempo inteiro, é diferente. Mas tem muitos de vocês que têm filhos bons, filhas abençoadas, amém? Mas vamos lá. Então um pai que cria um filho, uma mãe cria um filho, uma filha, falando de Deus para ele, ensinando o caminho e reafirmando coisas boas para essa criança, ele vai crescer confiante. Algo que você deve fazer com o seu filho, com a sua filha, é sempre dizer para ele, para ela que ele pode, que ela pode. Por mais doida que seja o sonho, papai, eu queria fazer isso, você pode. Se você lutar, você vai conseguir. Papai, você vai conseguir, você vai chegar lá. Eu acredito em você. Gente, isso é poderoso na vida do filho, e muitos de nós nunca falamos isso para os nossos filhos. Eu dizia para minha filha, desde pequenininha, minha filha, você vai fazer uma faculdade, você vai ter as melhores notas na escola, você vai se casar, você vai ter filhos lindos, você vai ter um marido abençoado. Eu falava desde pequeno, eu programei a minha filha para crescer, para vencer na minha vida, para ser boa naquilo que ela faz, para querer ter uma família. Que muitas vezes nós não ensinamos os nossos filhos a querer ter uma família, e precisamos ensinar os nossos filhos a querer ter uma família.
Nós devemos falar para os nossos filhos: filho, você vai trabalhar, filho tem que trabalhar. Talvez não pode trabalhar, trabalhar de carteira assinada com 12, 13 anos, mas deve trabalhar em casa. Você deve fazer algumas coisas para ele fazer. Filho, você vai trabalhar. Daqui a um tempo você vai fazer a faculdade, porque um dia você vai ter família também. E quando chegar a hora de trabalhar em outra cidade, fazer faculdade, outro país, ou até casar, que eu tenho uma enteada minha que está no Paraguai. Está fazendo a tal da medicina dela lá no Paraguai. A mãe dela no começo, né? Mas agora já está acostumada também. Ou casar, você precisa deixar o filho aí. Se seu filho precisar sair para outra cidade para trabalhar, se já tem mais de 18 anos, claro, né? Se ele quer fazer faculdade em outro lugar, se quando chegar a hora de casar, você deve deixar e incentivar. Vai, meu filho, minha filha, Deus é contigo e você tem a bênção do papai e da mamãe. Amém? A preocupação de muitos pais, você sabe qual que é? Pastor, se eu incentivar meus filhos a ter a vida deles, a serem independentes já desde jovens, será que meus filhos eles não vão, amanhã ou depois, quando eu ficar velhinho, a minha esposa vai ficar velhinha, será que eles não vão deixar nós de lado, não? Será que eles não vão deixar nós, né? E eu sempre digo que não. Por que eu digo para você que não? Você vai pensar comigo e você vai concordar comigo. Se o teu filho poder ter a experiência dele, de ter uma família e saber o quanto que uma família dá trabalho, quanto que filho, principalmente quando ele é novinho, suga os pais, com doença, com cuidados que os pais têm que ter, se ele passar por essa experiência, ele nunca vai desprezar os pais depois de velhos. Ele sempre vai lembrar do que de tudo o que os pais passaram com ele. Ele não vai conseguir desprezar os pais depois de velho. Mas sabe o que acontece hoje? O filho é criado a pão de ló, ou a filha também, pelo pai e pela mãe, não fazem nada, se tornam vagabundos dentro de casa, aí depois que pegam a idade de 16, 17, 18 anos, começa a fornicação lá fora, a menina fica grávida, ou às vezes o rapaz faz um filho lá fora, e não querem saber de nada, de responsabilidade de criar filho. Pega o filho e traz para a mãe e para o pai criar. Isso acontece muito. Ou seja, o cara não teve a experiência de ter responsabilidade, porque o pai e a mãe não deu, e aí agora ele, como não tem responsabilidade, ele faz um filho lá na rua, ou ela, e traz um filho e dá para o pai e para a mãe criar. E 90% dos pais e as mães criam com boa vontade. Ou seja, não tem ninguém para criar, é bom que crie, né? Só que esse filho que não teve experiência dentro de casa, agora também não quer ter experiência de criar o filho dele. E o pai que teve, e a mãe que ralou para criar filho, agora vai ralar para criar o neto também. E o filho continua lá na morgação e talvez fazendo até coisas piores. Querido, quando você deixa o filho crescer, quando você libera os seus filhos, você está dando a oportunidade para que eles vejam o quanto que você ralou para criar eles. E essas pessoas, elas nunca vão dizer não para você quando você ficar velho. Você está velhinho, velhinha lá, e eles vão dizer assim: não, o meu pai e a minha mãe me criaram, e não foi fácil não, foi uma luta. Agora que eu já venci na vida, que eu tenho a minha família, eu vou cuidar do meu papai e da minha mamãe. Isso vai acontecer com você, amém? Se você deixar o seu filho viver, se você incentivar o teu filho, você tem que ter sua vida, rapaz. Você tem que ter, né? Se tem filho solteiro em casa, solteira, faz eles ajudar em casa, na despesa de casa. Filho que não sabe o que é 1 quilo de arroz, nem 1 quilo de carne, gente, e trabalha fora. Filha também não. Filha moça que não lava calcinha porque é estúpida da mãe, fica lavando calcinha o tempo inteiro. Vamos dar responsabilidade para os nossos filhos. Vai fazer para você aprender, porque eu não vou viver aqui para sempre não. Aí morre o pai e a mãe, talvez até de desgosto, e tá aí o filho aí perdido no mundo, sem saber o que fazer, porque nunca aprendeu a fazer nada, porque papai e mamãe nunca deixou o filho aprender a fazer nada. Deixa o teu filho crescer. E se preciso for, você dá um empurrão para ele. Empurra ele. Amém? E eu sempre digo lá na igreja da história da águia, do filhote de águia. Não sou eu que contei essa história a primeira vez, foi o pastor lá de Belo Horizonte, Jorge Linhares, da Igreja Batista do Getsemane, uma igreja com 50 mil membros. E ele conta que a águia, ela, quando vai botar o ovo dela para ter o filhote, ela caça um pico muito alto, um monte muito alto, e lá ela acha uma caverninha, faz o ninho, né? E prepara o ninho com espinhos, com penas, né? Deixa bem fofinho e coloca o ovo lá e choca o ovo, né? E aí o bichinho nasce, o filhote de águia nasce, mas já nasce com muita fome, né? E ela vai lá e mata um coelho, uma lebre, e um rato, né? Mata e traz e coloca carne no bico dele. E ele está comendo o tempo inteiro ele está comendo porque ele está com muita fome. E aí ele começa a crescer, começa a vir as penas, a plumagem, né? As asas começam a crescer, ele começa a ganhar peso, né? E ele está crescendo. E a águia todo dia tem que trazer comida para ele.
Chega um ponto que ele está na hora de sair do ninho, mas porque está confortável, a casinha lá, ele não sai. E aí a águia faz o quê? Olha que inteligência desse bicho, gente. Ela começa a arrancar as penas do ninho, para o ninho ficar desconfortável. Talvez você que está me vendo, você vai ter que começar a tirar as penas do ninho aí que está o seu filho, a sua filha. Deixar desconfortável a zona de conforto. E aí começa a tirar as penas do ninho e os espinhos começam a espetar o filhote de águia. E mesmo desconfortável ali, ele não sai do ninho, que tem comida todo dia. Aí a águia faz o quê? Chega um dia que a águia se cansa daquilo e ela vai e tira ele do ninho e leva ele para a beira do penhasco e lá de cima ela empurra ele em queda livre. E ele vem, ó. Quando ele está quase esborrachando no chão, porque ele não sabe voar, né? Aí ela vem, coloca ele em cima das costas e voa e leva ele lá para o pico de novo, lá para o monte. E depois que ela faz isso umas 3, 4 vezes, ele se obriga a aprender a bater as asas. E quando ele começa a bater as asas, ele descobre algo tremendo, que Deus deu aquelas asas para ele voar. E aí ele aprende a voar e vai voar e cuidar da vida dele. E mais para frente achar uma outra águia para constituir ali uma família, fazer um casal e fazer novos filhotinhos de águia. Nós precisamos dar oportunidade para os nossos filhos de crescer na vida. E a nossa presença sufoca muitas vezes. E nós precisamos incentivar o nosso filho. Você precisa fazer a faculdade, meu filho. Você precisa crescer. Você precisa se qualificar. Você precisa ter uma profissão. Porque amanhã ou depois você vai ter uma família. E você vai ter que sustentar a sua família. Então incentiva, anima. Mas não fica aí alisando o filho velho, não. Tá bom, gente? Você merece ter um tempo de descanso. Você que lutou muito para criar filho. Porque vai chegar um tempo em que você não vai poder mais cuidar da sua vida. Os seus filhos vão voltar para cuidar de você, se você ensinar algumas coisas para eles agora. Amém? Você compreendeu bem aí? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar a Deus. Eu queria abençoar a tua vida e a tua família. A família é bênção, amados. É promessa de Deus a nossa família. Só que tudo tem um ciclo na nossa vida. Tem um ciclo, os nossos filhos chegam, eles são dependentes de nós em tudo. Tem uma fase que nós devemos estar treinando eles para o mundo lá fora e chega um tempo que eles têm que partir para o mundo lá fora para vencer na vida, para aprender a cuidar de si mesmo. Porque você acha que tem muito homem empresário, rico, que quando morre, os filhos detonam tudo que ele tem. Acaba com toda a fortuna em pouco tempo, 6 meses, um ano, estourou tudo, porque o pai nunca ensinou os filhos a saber quanto trabalho que a empresa tinha dado para ser levantada, quais que eram os compromissos, como que se comprava, que se vendia. O pai nunca se preocupou. Aí ele morre, ou a mãe morre, né? E os filhos detonam com tudo. Ensina o teu filho. Ensina que aquilo que você tem em casa pode não ser muito, mas foi, suadinho. Meu filho às vezes vem falar de coisas que ele vê na internet, né, coisas caras, e eu falo, meu filho, você sabe quanto tempo uma pessoa tem que trabalhar para comprar isso aqui? Não, papai. Então vem cá. O salário mínimo é R$1.200, e esse aqui é quanto que é? 15 mil, né? Então a pessoa tem que trabalhar mais de um ano sem gastar um centavo para comprar esse negócio aqui. Fazer ele compreender que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não cai de pé de manga, tudo é ralado, gente, tudo é doído, tudo é sofrido, amém? Então ensina essas coisas para o seu filho, para sua filha, você vai ser muito feliz, que você não fez filho para calamidade, você fez filho para ser bênção, mas esses filhos que são para ser bênção, eles vão ter que ter um tempo de bater asas, aprender a bater asas sozinho, não tem como a gente bater asas pelos nossos filhos, né? Não tem como, eles vão ter que aprender, e você é uma pessoa de Deus, você vai permitir que Deus ensine através da tua vida, amém? Posso orar por você encerrando essa live? Amém? Então tá bom. Marquinhos, Deus te abençoe, meu querido. Eu gostaria de orar com você. Se você puder orar comigo agora, eu gostaria que você colocasse a mão no coração, onde você está aí agora, e você dissesse comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, é para você falar, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio em Ti, meu Deus, e eu quero confessar que Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu perdoo todas as pessoas que me magoaram, que me fizeram sofrer, eu as perdoo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, me ajuda a criar os meus filhos de acordo com o teu propósito. Senhor Deus,
Me ajuda quando chegar o tempo dos meus filhos baterem asas, que eu permita, sem que eu sofra com isso. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a minha vida, o meu cônjuge, a minha casa, os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos que o Senhor vai me dar. Abençoa a nossa vida, Deus. Eu te peço que tudo que é ruim, nocivo, fique longe de mim e da minha família, no nome de Jesus. Sobre a minha vida e a minha família, somente a bênção do Senhor. E a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Eu sou abençoado. A minha família é abençoada no nome de Jesus. Amém? Queria fazer uma oração por você, abençoando a tua vida e a tua noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que me vê agora, que vai me ver depois, eu peço a tua bênção, Senhor, na vida desta pessoa. E tudo aquilo que é contrário à vida dela, eu quero repreender pelo poder do nome de Jesus. Deus nos ensina a ser pai e mãe de acordo com o propósito do Senhor. Porque muitas vezes o amor é egoísmo, Senhor. Tanto amor que nós temos que na verdade é um egoísmo nosso, e nós precisamos aprender a liberar os nossos filhos para que eles cresçam e avancem na vida. Nos ensina, Senhor, nos capacita. O Senhor é pai também, nos ensina a ser pai e mãe nessa terra, no nome de Jesus. Eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre os filhos desse casal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que eles sejam abençoados pelo poderoso nome de Jesus, e tudo aquilo que é contrário à tua vida, à tua casa e tudo aquilo que é teu, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Senhor, se tem alguém que nos vê aqui, que está separado da esposa, do marido, segundo o teu propósito, Deus, reconcilia essas pessoas pelo poderoso nome de Jesus, restaura famílias, eu te peço em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que me vê, que vai me ver mais tarde, um outro dia, no nome santo de Jesus, que essa pessoa seja abençoada, e tudo que ela fizer e colocar a mão, que o Senhor prospere a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você puder escrever amém e concordar comigo. Amém. Alice, Deus te abençoe, Alice. Foi bom falar com você, tá? Deus te abençoe, Deus te dê um fim de semana abençoado. Se você está em São Miguel do Guaporé, amanhã, quinta-feira, temos culto na nossa igreja, 19h30, ali do lado do Comercial do Gordinho, na 16 de junho, na Filadélfia, Comunidade Evangélica Filadélfia. Não tem erro, é a igreja da família. Você é bem-vindo para estar conosco lá. Deus te abençoe, Deus te guarde. Zenilda Mendes, obrigado. Giovanni, Deus te abençoe. Que Deus guarde todos vocês. E você que tem filho, prepare o teu filho para que um dia, ou a tua filha, para que um dia tenha que bater asas. Eles vão, mas eles voltam, porque tem você para ser cuidado daqui a 50, 60, 70 anos. Amém? Deus abençoe você no nome santo de Jesus.